O ex-jogador e senador do Rio de Janeiro, Romário, apresentou um projeto de lei que alteraria o texto da Lei Pelé. Abre aspas. Nenhum atleta poderá ser punido com as penalidades previstas nesse artigo ou enquadrado em qualquer infração disciplinar devido a uma manifestação de natureza política, salvo se houver ofensa direta e expressa durante a disputa de uma competição onde seus participantes, patrocinadores ou organizadores. O baixinho tenta, por meio disso, evitar situações como a tentativa de punir a jogadora de vôlei Carol Solberg, que gritou "Fora Bolsonaro" após uma partida. Golaço! Eu sou Gabriel Paes. E eu sou Júlia Faber. E tá começando o primeiro Craque Grafia, onde a gente vai falar sobre quem? Romário! Foi isso que a gente escreveu, essa introdução, num post do Contra-Ataque, quando começou a rolar uma perseguição política a atletas que manifestavam contra o governo de Jair Bolsonaro, que hoje está condenado a 27 anos de prisão. Nesse momento, o mundo enfrentava uma pandemia pela primeira vez no século e aqui no Brasil só 700 mil pessoas morreram em decorrência de complicações da Covid. Então, o nosso direito de ir e vir foi limitado por pelo menos um ano. Depois da atitude da Carol do vôlei, muitos atletas passaram a se posicionar contra o governo e a má condução do país durante essa crise de saúde, mas muitos também chegaram a defender o Bolsonaro, principalmente no futebol. E isso é só um dos capítulos em que esporte e política são inseparáveis desde a primeira vez que a bola rolou em qualquer campo no Brasil. E, aliás, ninguém melhor para explicar o envolvimento entre essas duas áreas do que um ex-jogador de futebol que virou senador da República. Craque Grafia é uma série do Contra-Ataque para contar a história de grandes figuras do esporte na América Latina. Hoje você ouve sobre o baixinho que diz que só não jogou mais que duas pessoas, Pelé e Maradona. Esse é o Romário. Romário de Souza Faria nasceu na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 1966, e é uma das figuras mais cariocas que existem. Seja nos registros de suas férias no Brasil, enquanto jogava na Holanda, ou na vida badalada fora de campo, Romário exala a alma do carioca em todos os sentidos. Não à toa ele é ídolo dos maiores rivais do Rio, Vasco e Flamengo, e foi eleito deputado federal e senador por 2 mandatos consecutivos pelo estado onde nasceu. O Jacarezinho é uma das maiores favelas do Brasil, com cerca de 30 mil moradores, e foi chamada como a favela mais negra do Rio de Janeiro. A área do Jacarezinho pertenceu à família do ex-presidente Getúlio Vargas, que doou espaço para que famílias locais o ocupassem, explicou o conselheiro do Afroreg, William Reis, em um texto para a Veja em 2020. Foi ali que o baixinho nasceu, mas ele cresceu mesmo foi na Vila da Penha, onde começou a jogar bola. Aliás, baixinho porque ele tem só 1,67 m de altura e começou a jogar por incentivo do pai, um americano, que você devidamente veio homenageando, que organizou uma escolinha de futebol no bairro para incentivar a criançada a fazer esporte. E aí, com 13 anos, o Romário foi jogar no Olaria e o pessoal já entende totalmente que ele é diferente na primeira temporada. Ele foi campeão estadual na base e artilheiro. E aí, óbvio, logo chamou a atenção do Vasco da Gama. Então, com 15 anos, ele foi jogar no estádio que, incrivelmente, é o mais próximo do lugar onde ele nasceu, São Januário. E aí, sim, no clube que revelou ele para o mundo, e pelo qual ele ficou muito famoso. Então, em 85, o Romário foi lançado no profissional com o técnico Antônio Lopes, que é um dos maiores nomes da história do Vasco. E aí, em 87, 88, venceu o bicampeonato carioca em cima do Flamengo, numa época em que os estaduais eram os principais títulos. Então, era realmente muito importante ter recebido essa oportunidade, ter conseguido 87, 88 fazer o bi. E aí ele foi artilheiro no primeiro título e vice-artilheiro no segundo. E aí a gente já conta quem foi o maior goleador. Com 22 anos, ele já mostrava a ambição de chegar aos 1000 gols, assim como Pelé, e uma frase forte dele, de um jovem que sabia onde queria chegar e chamava a responsabilidade desde o início. Os anos 80 foram uma década perdida para o Brasil, ele falou. Isso porque a gente tinha o melhor futebol do mundo, E o resto do planeta sabia, era indiscutível. Mas o Brasil sempre foi um país muito resultadista. E então jogar bem nas Copas de 82 e 86, encantar o mundo, não ia resolver. A gente tinha tudo. O melhor treinador, que era o Tele, os melhores jogadores, Zico, Sócrates, Maestro Júnior, Leonardo, Casagrande, Falcão. E a gente não conseguiu chegar nem na semi. E aí isso dói muito para todo mundo que via futebol nessa época. O Zico não tem uma Copa do Mundo. Então acho que o Romário também ali, como adolescente, começando a carreira, sentia essa dor e sabia que ele era o brabo e ia fazer diferente.
Ele estava pronto para tirar esse estigma, porque até quando ele estreou, né, o Brasil já não ganhava título desde 70, né? E eu admiro muito essa personalidade dele, porque é isso. É um momento que todo mundo tava mais pessimista, mas aí ele conseguia falar, não, eu sou foda e o Brasil vai ganhar tudo agora, e é isso. E moleque, né? E moleque. Não, exatamente. Depois ele ficou mais arrogante ainda, com propriedade, mas assim, moleque, você puxar uma responsa dessa, que é um movimento totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia de Hendricks e Estevãos da vida, que até o próprio Guinegão agora do Corinthians é pra tirar a responsa, tirar a pressão do peso de ser o novo Neymar, de ser o novo Romário, o novo Ronaldo. Ninguém né? quer esse... Ninguém quer segurar essa bronca. E na época não, ele peitava todo mundo, tava né? Nem aí. Desde sempre ele não tá nem aí. E aí a primeira grande vitrine dele foram as Olimpíadas, né? O Brasil bateu na trave em 84 e aí em 88 tinha essa geração muito promissora que todo mundo botava fé. E aí o Romário apresenta o cartão de visita dele pro mundo. Ele é artilheiro daquela edição e começa sua parceria estrelada com um cara que o desbancou na artilharia do Carioca daquele mesmo ano. Quem? Bebeto, claro. De novo, o Brasil chega na final nas Olimpíadas de um ouro que só viria quase 3 décadas depois. Mesmo abrindo o placar para o Brasil e colocando a mão na medalha, a União Soviética, vira o jogo e adia mais uma vez a esperança brasileira em sua década perdida no futebol. Mas, mesmo com essa desgraça toda, o Romário tinha o que comemorar. Porque foi esse rendimento dele lá em Seul, nas Olimpíadas, que levou ele para a Europa. E aí a gente achou uma entrevista muito legal que o Breler Pires fez com o Romário, agora em 2015, eu acho, faz 10 anos. E aí ele relembrou uma entrevista do Romário para Placar, em 88, em que aí ele pergunta, você se lembra do dia em que prometeu fazer 1000 gols a Placar, em março de 88, Romário? Por incrível que pareça, eu me lembro desse dia e dessa entrevista a Placar. Foi a primeira vez que eu disse que faria 1000 gols. Sabe quando o repórter faz assim? Arregala os olhos, boca aberta. Eu não tinha nem 200, nunca fui guardar essas coisas. Mas minha mãe tem essa matéria em casa até hoje. E aí foi essa fala do Romário respondendo pro Breler, que é, assim, absolutamente impressionante. Porque, de fato, né, agora a gente já sabe que ele chegou com muito esforço e tal, mas chegou. E chegou bem. E aí, ele chega no PSV, que pra mim foi o grande lance assim, da carreira dele ali. Claro que o auge, vamos chegar lá, todo mundo sabe, ninguém discute, mas fazer o que o Romário fez no PSG na Holanda, naquela época ninguém fazia. Ninguém simplesmente ia pra fora. O Zico foi pra Itália, claro, jogou muito bem, todo mundo que foi, o Casão, geral, jogou bem e foi legal e é reconhecido até hoje. O Casão pisa em Torino, todo mundo acha que ele é Deus. O Maradona no Napoli, mas assim, ali pra mim foi o começo da mercantilização no futebol mesmo, sabe? Identificar que aqui no Brasil você consegue achar um craque muito barato, um moleque que vai jogar muita bola, que você vai conseguir formar ele e aí você vai vender ele muito mais. Então você vai ter um rendimento esportivo, ali um retorno esportivo, e depois um retorno financeiro que a gente sabe que precisa ter, e nessa época já começavam a sentir a necessidade, né? E eu acho que é até importante, assim, a gente marcar, né, essa diferença de cultura do futebol. Porque hoje em dia a gente acha que o natural é isso. Se o cara é muito craque, ele saiu ali e foi revelado pro profissional. Pô, fez 5 jogos incríveis, já mostrou que realmente é craque, ele já vai pra Europa. A gente acha que esse é o passo natural. O jogador, ele passa 1 ano no Brasil e aí depois ele tem que ir embora. A gente já tem esse pensamento. E nessa época não era exatamente assim que funcionava. Não tinha ainda isso como um modus operandi no futebol. Nessa época, o PSV tinha ganhado o maior título da sua história, que foi uma Champions League. E aí, tipo assim, o PSV achou o início de uma mina de ouro com o Romário, né? Nos craques brasileiros. Então, ali o clube sacramentou a venda mais cara da história do futebol brasileiro e levou o Romário por 6 milhões de dólares. Parece até engraçado falar uma cifra tão baixa. Os números assim, que a né? gente tem hoje, o Romário foi a preço de banana mesmo. Foi, até quando eles fazem a conversão, os matemáticos, né, contando inflação e o caramba 4, foi muito barato ainda, assim. Foi barato até pra época, né? Porque é isso, Foi. os números do futebol realmente viraram uma coisa maluca. Mas assim, é isso, até pra época continuava sendo barato. Era pouco Mas dinheiro. é porque conta isso que a gente falou, né? Não era tão normal o jogador brasileiro ir pra Europa assim, não era o caminho natural de todo mundo. Para vocês terem uma ideia de como é que o futebol mudou ao longo dos anos 90, o Denilson quebrou esse recorde de contratação mais cara
né, do Romário, só em 98, ou seja, quase uma década depois, quando foi do São Paulo pro Real Betis por 32 milhões. E aí foi a contratação mais cara do mundo na época. E depois foi muito passado, né? Zidane, Ronaldo, todos eles passaram, mas enfim. E aí a gente vê até que é mais uma coisa que é engraçado com relação a hoje, né? Porque agora as transações mais caras, elas batem recorde atrás de recorde. Nunca que espera 10 anos para ter uma nova venda mais cara da história. Aí na biografia, né, do Romário, escrita pelo Marcos Vinícius Rezende de Moraes, de 2009, ele mesmo comentou: a minha transferência para o exterior poderia ter sido para um clube da segunda divisão da Itália que fez a primeira proposta. Fui ao Eurico, o Eurico Miranda, né, que na época era diretor de futebol do Vasco, não era nem presidente ainda. Fui ao Eurico pedir que ele me vendesse, mas ele não quis, alegando que eu não era jogador para atuar na segunda divisão. Disse que eu ficasse tranquilo que surgiria outro clube. E eu fiquei possesso. O Eurico, inclusive, começou ali uma grande amizade no futebol aí na vida do Romário, que eu acho que se dá pra colocar duas figuras, eu colocaria o Eurico Miranda e o Cruyff, do Barcelona. Com certeza. E acho que assim, até também um pouco o Bebeto, né? Porque eles tinham, óbvio que não era uma parceria fora de campo, mas eles tinham, né, uma conexão, eles tinham um amor, assim, né? Mas eu acho que aí a amizade é Eurico e Cruyff, entendeu? O amor, a paixão, aí é Bebeto, entendeu? Que tem treta, casa, briga, separa, volta, se arrepende, entendeu? Tava de cabeça quente, perdão. Esse problema durou alguns mesezinhos, mas a gente já resolveu, na última eleição, mas a gente já resolveu e tá tudo certo. Bebeto é um cara que, respeito máximo, assim, dentro e fora de campo. Meus filhos foram criados com os filhos dele. Pô, que bom saber disso. A esposa dele, gente boa pra caralho, assim, a nossa relação é do caralho. A história foi o seguinte: aquele time do PSV, que ganhou a Champions em 87 e 88, era uma mescla entre holandeses e dinamarqueses, que só chegaram na final com empate e gol fora. Foi tipo o Paraguai na Copa América de 2011, né? Tanto nas quartas quanto na semi contra o Real Madrid. Ou seja, era preciso reforçar o time e eles precisavam de um goleador. Aí o presidente do PSV mandou o diretor, que era esse... não vou falar o nome dele, Ploegs, meu Deus do céu. Não vou falar já falando. Esse diretor aí buscar o atacante belga Mark der Graes, mas o clube Brugge pediu uma quantia muito acima de grana. E aí ele voltou pra Holanda sem saber o que fazer. Pra piorar, achar um jogador bom não era só jogar no Transfer Market, no SofaScore e descobrir como é que o cara tá atuando nas últimas rodadas. Também não tinha YouTube, Goals and Skills, Romário 1080p. Então você tinha que pegar o telefone e sair ligando mesmo pra saber, ver torneio, scout. Tentar entender o que tá acontecendo ali de melhor, né? E aí, naquele começo ali de temporada, né, 88, 89, o que tava acontecendo de bom? A Olimpíada de Seul. E aí, Olimpíada, né, onde você encontra jovens promessas. E aí o Kiss perguntou pro filho dele, que estava acompanhando o futebol, se tinha algum jogador se destacando. E aí logo ele falou que o Romário, que esse cara tá fazendo um gol atrás do outro nos Jogos Olímpicos. E aí ele foi lá com o treinador do time, foi atrás do Romário. E aí a revista Placar contou um pouquinho da negociação primitiva comparada aos dias de hoje, na edição de 14 de outubro de 1988. Abre aspas para Placar, tá? Na terça-feira, dia 4, André Cardoso, procurador do atacante Romário, já tinha tudo preparado. Na manhã seguinte, provavelmente definiria a transferência do jogador para o Benfica, de Portugal. Mas um inesperado telefonema mudou tudo. Do outro lado da linha, em São Paulo, um alto funcionário da Philips dava o aviso. 2 holandeses estão aqui e eles querem levar o Romário. Philips era a grande Parmalat do PSV na época, né? E impressionante também reparar, né, que eles mencionam Benfica de Portugal. Cara, Portugal é muito trampolim para os jogadores brasileiros. E aparentemente eles já tentavam fazer isso nessa época. Eu acho que primeiro tem a barreira do idioma, que não existe. Então você consegue adentrar o mercado europeu sem precisar aprender uma língua. Eu acho muito louco quando eu vi os vídeos tanto do Romário quanto do Ronaldo, do Vampeta, no PSV. Tipo assim, chegava lá sem se falar absolutamente nada. Holandês. Puta do clima frio. Não tinha nem como você intuir. Ainda no inglês, você dá uma intuída. Ketchup, hambúrguer, não sei o que, beleza, você almoça. Na Holanda, como é que você faz? Entendeu? Não tem como só chegar lá. Aponta, exato. E então, os brasileiros na época que iam também, eu acho que ficavam muito unidos, né? Me parece que foi foi um momento muito interessante, assim, esse PSV, esse momento de brasileiros, assim. Eu olho com uma cara muito boa, assim, sabe? Não, eu acho, e assim, até pra gente é um pouco estranho, né? Porque o futebol holandês, desde que eu, pelo menos, acompanho futebol, já não é mais nada demais. Não. Mas ele abriu uma porteira que
demorou para se fechar, assim. O PSV realmente gostou dos brasileiros, digamos assim. Eles tentaram, acho que, encontrar depois um substituto pro Romário, né? E aí foi a mina de ouro, né? E aí, enfim, né, após esse anúncio aí da Placar, o Romário mesmo falou, né, da biografia dele também, como é que ele soube da oferta de novo pelo Eurico Miranda, né, como tinha falado antes. Pouco depois apareceu o PSV. Ele me chamou e disse: agora você pode ir, tá indo para um time grande. E aí ele foi o primeiro brasileiro a jogar de verdade na Holanda. E quando eu digo de verdade, é porque o Reinaldo já tinha ido em 88 pro Telstar, um clube pequeno de lá, mas era fim de carreira, mega precoce, só tinha 31 anos por conta de lesões seguidas no joelho, ele teve que parar. Pro Gus, que era um dos maiores treinadores holandeses, o Romário é o jogador mais interessante com quem ele já trabalhou. Era o tipo de cara que fazia gols com facilidade. Antes de partidas cruciais, quando se está um pouco nervoso, ele chegava pra mim e dizia: coach, tranquilo, Romário vai marcar e nós vamos ganhar. Que também inaugura um fato sobre o Romário, que é ele falar sobre si mesmo na terceira pessoa, né? Eu acho incrível isso. E aí ele realmente ia lá e fazia o gol. Então esse é o grande lance do Romário. Ele é um cara que foi muito falastrão, mas quase todas as falastrices dele ele cumpriu. Eu acho que isso é a principal característica dele desde o começo. Porque a gente pode ver aqui, né, como a gente já mencionou, que ele, muito jovem, já falava e fazia. Se comprometia e usava isso a seu favor. Não, demais, pra caramba. Nem todas as vezes ele fazia gol, mas em 8 de 10 jogos como aqueles ele marcaria o gol da vitória. Essa aspa tá na biografia do Romário no site dele, que é uma biografia muito interessante de se ver, porque é um dos textos mais floreados que eu já vi na minha vida. Você precisa checar todas as informações ali. Tipo, quase nada ali é realmente mas verdade. É bem a cara do Romário, porque é ele falando dele mesmo. Então, assim... E aí, enfim, aí o Romário, como a gente já sabe, né, reinou absoluto na Holanda, foi artilheiro da Liga Holandesa 3 anos seguidos e venceu 3 dos 4 holandesões que ele disputou. E ele entrou na disputa de artilheiros da Holanda, que se abriu depois de 4 temporadas, goleadores de Van Basten, que foi pro Milan e ainda venceu 2 Champions League seguidas lá, no que é tido como o maior Milan da história. E aí rolou esse pequeno êxodo de joias holandesas para a Itália, né? Além do Van Basten, tinha também... Eu não sei falar o nome desse cara. Eu acho que eu falo... É Ricardi. Sério? Ricardi, eu acho que é. E Ruud Gullit, que tinha acabado de ser vendido pro PSV e aí não chegou a ganhar a Champions pelo time holandês. O Ricardi é aquele que ganhou a Champions como técnico no Barcelona do Ronaldinho. Nesse início de carreira avassalador, o Romário já tinha conquistado o Rio pelo time de coração do pai, já estava reinando na Europa, mas ainda faltava uma missão, que é a mesma missão que a gente vive hoje, né? Resgatar a seleção brasileira depois de uma década perdida. Quase perdida, né? Quase, porque finalmente em 89 ele foi fundamental para pôr fim a um jejum de 40 anos sem Copa América. E marcou o gol na final contra o Uruguai. Aliás, foi a dupla Romário e Bebeto que brilhou naquela Copa, fez 9 dos 11 gols do Brasil na competição e inaugurou o que viria a ser mais uma década incrível da maior seleção de futebol do planeta. E aí isso aí também é bizarro, né? Porque 40 anos sem Copa América pra gente hoje é tipo, impensável. Inacreditável. Porque assim, gente, a Copa América, vamos ser sinceros, é fácil. O Brasil tem que ganhar, a gente tem obrigação, a gente tem esse problema, né? Então, é esse problema porque é obrigação ganhar, mas aí se perde é feio demais. Então é um campeonato muito maldito. Porque se você ganha, você não fez nada além da sua obrigação, e se você perde, foi ridículo o que você fez. É verdade. Isso porque a gente caiu pro Uruguai na última, tipo assim, nem foi tão absurdo assim. O Uruguai tá bem mais treinado. Não, com certeza, tem mais terreno caminhada, assim, né? O Brasil toda hora é uma troca de ciclo. A gente até teve, né, o Tite, mas assim, a gente tem essa dificuldade. Não se provou além do futebol latino. Pronto. Exato. Aqui reinou, saiu pra fora, não adiantou nada. E aí essa hegemonia do PSV foi nacional, mas dominar o continente já era outra parada, né? A Champions League é um buraco mais fundo. E ainda mais contra o Milan, que até como a gente já falou, né? Era o Milan mais maneiro da história. E aí eles pararam no Real Madrid em 89 nas quartas e o Romário brilhou. Marcou gol da ida, de empate e um gol da volta quando o PSV perdeu por 2-1.
Eu acho interessante colocar, porque quando a gente tá analisando um time, beleza, o teu time perdeu, não tem o que falar. Mas, quando a gente tá analisando a carreira de um cara, porra, ele foi muito decisivo. Se o PSV tivesse um pouquinho mais, talvez tivesse passado daquele Real Madrid. E aí, por exemplo, na ida, um gol de empate faz toda a diferença. Porque aí tu vai pro segundo jogo, quem ganhar, ganhou. E ainda em casa, né? Exatamente. A estrela internacional de Romário apareceu mesmo, foi na Champions seguinte. Nas oitavas, o PSV pegou o Steaua Bucareste, que tinha ganho a Champions em 85, ou seja, na época era um timaço, né? Chegou na final de novo em 88 e 89 e ganhou a ida do PSV por 1-0 na Romênia. Na volta eles abriram o placar e o PSV precisava fazer 3 gols para passar de fase. Foi simplesmente 5-1 pro time do Romário, com 3 gols dele. Dizem que esse jogo foi o melhor dos 5 anos de Romário no PSV. Também, né? Viciadíssimo em um hat-trick, né? Esse é mesmo. Ele esquece. Não tem jeito. Se ele tivesse feito 2 gols, cara, alguém vai arrumar um pênalti pro terceiro sair. Porque ele é viciadíssimo. Paulsen staat vrij. Daar is hij. Romário, ja! Romário! 2-1. 1,5 minuut in de tweede helft. Bescu. Romário! Romário! Sosa Faria! Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Dit is die Braziliaan. Ongelooflijk. Wanorde in de Roemeense verdediging. Bumbescu weet met die vallende bal niet wat hij moet doen. En daar is Romário. Romário, ook hij gaat naar het WK. Romário, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1. Wat wordt Steaua hier vernederd? E aí começa o pesadelo do Romário, né? Num jogo que ele já tinha marcado 2 gols e que terminaria 9-2 pro PSV, ele foi dar um chute e tomou uma calçada do goleiro, né? Aquela maldição do zagueiro, aquela maldição do jogador que joga muito, né? Ele é perseguido. E aí ele fraturou a tíbia. E aí isso há 3 dias de pegar o Bayern nas quartas da Champions e há 3 meses da Copa do Mundo da Itália. Os médicos do PSV engessaram ele, mas o cara era teimoso e não aceitava a ordem. Tirou os gessos da tíbia por conta própria para jogar uma partida promocional em Roma. Ou seja, o começo do futebol mercantilista aí também. Jogou, mas o lugar da lesão ficou inchado e azedou de vez a relação com os médicos. E isso também é loucura, né? Porque o Romário, gente, ele é sem noção em todos os aspectos, né? Porque, cara, ele fraturou um osso. Aí vai, foda-se, vou tirar o gesso aqui, porque, mais uma vez, eu sou Deus e vai dar certo. Ainda não era Deus, não né? É sempre que dá certo. Exatamente. E aí, em abril de 90, né, ali, o Romário decidiu chamar um médico de fora para ajudar nessa recuperação, porque o tempo corre. E aí, Nilton Petroni prometeu recuperar em 40 dias. E aí, de novo, na biografia do Romário, né, o Nilton comentou: os médicos holandeses foram contra o tratamento. Acreditavam que aquele trabalho não teria efeito e que era coisa de maluco. Romário, apesar de holandês, chamou o tradutor e disse: manda esses caras aí tomarem no cu. Manda eles se fuderem e fala que esse cara vai ficar aqui comigo e que eu vou garantir. Ou seja, era aquela coisa. É momento de Copa do Mundo. Eu vou jogar e vai ter que dar um jeito. Na série Copa 90, Lazzaroni, Maradona e uma seleção talvez injustiçada feita pelo UOL, eles contaram o conflito entre o médico da seleção, que era o Lídio Toledo, que achava que o jogador tinha que estar 100% para ser convocado. Eu meio que concordo com isso. Total, pô. Mas o técnico, que era o Sebastião Lazzaroni, ele topava levar o Romário nem que fosse para jogar só no mata-mata. É meio doideira, mas é isso. É a tática do cara. Então, eu acho que assim, eu tenho uma opinião sobre isso, que ela é a mesma para essa situação e se fosse hoje também. Eu acho que se tu tem um cara igual o Romário, cara, tu leva. Porque assim, em 90, beleza, o Romário ainda não era o Romário de, sei lá, 95. Mas ele já era um cara muito foda e super importante para a seleção. Então, eu acho que é o tipo de gente que dá para bancar, entendeu? Sim. Aí, sei lá, a gente poderia
Hoje é mais difícil de comparar, né? Porque o Neymar, ele não tá machucado. Ele tá numa sequência de lesões. Então, quando o Ancelotti fala essa questão de tem que estar na melhor forma física, é uma outra situação. Mas eu acho que se você tem um craque que ele tá lesionado e você sabe que no segundo jogo ele já vai jogar, cara, eu levo. Nessa entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Sebastião Lazzaroni confirmou os 22 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Acácio, Aldair, Alemão, Bebeto, Bismarck, Branco, Careca, Dunga, Jorginho, Mauro Galvão, Mazinho, Miller, Renato, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Silas, Tafarel, Tita, Valdo, Zé Carlos e Romário. Romário está confirmado na Copa do Mundo, passou no teste hoje e tem presença garantida no Mundial da Itália. Eu resolvi inscrever o Romário. O Romário está inscrito para o Mundial. Agora, o seu aproveitamento vai se dar de acordo com as nossas necessidades. Lazzaroni, a decisão sobre o Romário foi unânime de toda a comissão técnica? Isso não importa. Importa que eu, que sou responsável pela parte técnica, eu decidi que o atleta merece a sua inscrição. Eu sempre coloquei para vocês que o meu pensamento minha preparação e meu pensamento só para eu jogar o segundo jogo da Copa do Mundo. E eu estou a partir de hoje à disposição do Lazzaroni. Se ele quiser me colocar em qualquer jogo treino, em qualquer partida, eu jogarei normal. Eu acho que até porque vale arriscar. Vale arriscar. Se não der pra jogar, você não põe o cara pra jogar. Você tem outros jogadores ali à disposição. Agora, se perder e você não levou o cara, aí acabou. Como foi o caso. Porque aí nesse Mundial, o Brasil perdeu nas oitavas com 1-0 logo pra Argentina. Aí tu imagina, Brasil eliminado nas oitavas, pior resultado que a gente teve. 1-0 pra Argentina, ainda se não tivesse levado o Romário. Todo mundo ia falar, mas se tivesse levado o Romário... Foi o pior resultado na prancheta, né? Porque foi nas oitavas, Brasil, enfim. Não foi o pior de todos, o Brasil já caiu na fase de grupos, mas assim, foi um resultado nojento. Mas de lá pra cá, sim, né? De lá pra cá foi o pior e moralmente, né? Eu acho que até o 7-1, essa foi a pior derrota. Perder 1-0 pra Argentina com o time do Brasil. Não tem como, né? Outra informação interessante pra gente entender como que era esse mundo distante de hoje. Quem venceu a Copa de 90 foi a Alemanha Ocidental, que eu descobri hoje, inclusive, antes da gente gravar, com o técnico Beckenbauer. Olha aí! O homem tinha estrela na seleção. Tem gente que não tem jeito, né? Vai atuar em todas. O Muro de Berlim tinha acabado de cair. Então, assim, a gente tá falando sobre um mundo que, em termos de anos, nem é tão distante assim. Né? O Romário não é nem idoso ainda, mas você vê, já faz muito tempo. Era um outro planeta Terra que a gente morava nessa época. E até também chama atenção com relação à Alemanha mesmo, né? Porque é isso, tipo, o muro cai, mas existe ali uma questão de cultura, identidade, que de um ano para o outro tu não reconstrói. Não então se eles perde, continuavam jogando separados ainda, mesmo sem o muro. Bom, aí passou a Copa, o Romário se recuperou, mas entra a relação do Baixola com a noite. Quanto mais tarde pra mim é melhor, que eu gosto da noite e faz bem. Os jogos podiam começar meia-noite, 1h, que com certeza eu ia fazer gol. Você considera que você errou ter saído? Não foi a primeira vez, nem vai ser a última. A gente sempre sai, pô. O treinador, o Gus, né, Ridnick, sabia lidar com ele, afinal, todo craque tem que ter um quesinho de bad boy, mas ele nunca esqueceu do Brasil e, mais importante, nunca deixou 100% o Rio de Janeiro. E aí a gente vai vendo, né, ao longo da história do Romário, que a gente ainda tem bastante coisa para falar aqui, mas aí a gente vai ver em diversos momentos como que ele aproveitava qualquer intervalo que tivesse ali para voltar para o Brasil, para voltar para o Rio de Janeiro. Ele fazia questão, mesmo que fosse para ficar mais tempo viajando do que aqui, de fato. Mas ele não conseguia desfazer essa relação, né? Mantinha isso, foi uma característica também que eu acho que ele levou durante toda a carreira. O Maurício dos Santos conta também na biografia do Romário. Tanto no PSV quanto no Barcelona, nas folgas ele viajava 24 horas para passar 12 no Rio. Ou seja, ele preferia, né, ficar um dia viajando para ficar um dia, né, durante o dia, digamos assim, aqui no Brasil, do que não vir. Era como se ele viesse aqui passar um final de semana, só que viesse da Holanda, da Espanha, surreal. A temporada 90-91 foi de mais uma dobradinha no campeonato holandês. Título e artilharia, 25 gols junto ao Dennis Bergkamp, um dos cracaços do futebol,
que estava no Ajax nessa época. E ficava ainda mais difícil calar os pedidos de mais aplicação fora de campo. E isso aí irritava o Romário pra caralho. Ele não gostava de quem ficasse falando das regalias dele, do negócio de treino e tal, porque é isso, ele entregava dentro de campo. O argumento dele era 100% esse, que beleza, eu treino do meu jeito, mas eu entrego. Se eu parar de entregar, aí vocês começam a me cobrar. O argumento dele era basicamente esse. Na temporada seguinte, 91-92, contra o Besiktas na primeira fase da Copa dos Campeões, Bobby Robson, o treinador que entrou no comando do time no lugar do Gus, substitui o Romário, que não só aplaudiu ironicamente a substituição, como mostrou o dedo do meio saindo de campo. Nada mais Romário do que isso. E aí é isso, né? Vai desgastando a relação. Ele tinha um técnico que era super brother dele, aceitava as regalias, e aí mudou o técnico, entrou um cara que não gostava muito desse esquema, e aí ele teve que ir embora. Mas antes de ir embora, ele ainda fez aquele lance dele de genialidade contra o Milan na fase de grupos da Champions. Ele chegou contra 3 zagueiros e marcou outro gol que mostra ali o brilhantismo dele na Holanda. Na sua última temporada pelo PSV, o Romário foi o artilheiro da Champions, desbancou até o Van Basten do Milan, que era aquele Milan, e esse legado dele do PSV foi tão grande que até pouco tempo ele era o maior artilheiro da história do time na Champions. E foi o clube europeu onde ele permaneceu por mais tempo na carreira. No total foram 128 gols em 145 jogos. Ou seja, chega muito perto de 1 gol por jogo. E uma coisa que é importante dizer, né, é que o Romário, ele não é aquele atacante que só empurra a bola pra dentro. Ele fazia gol de qualquer jeito e ele também era uma pessoa que dava assistência pra caramba. Então, assim, quase um gol por jogo é surreal para ele. Eu acho surreal. E a gente nem pegou os dados de assistência, né? Talvez ainda tivesse construções de jogada que não entram nas estatísticas normais e que ele com certeza participou. Que ele não era realmente aquele atacante de ficar ali parado. E aí a gente até comentou, né, que o Romário no PSV abriu a porta para outros brasileiros. Acho que eles ficaram tão empolgados com o Romário que eles tentaram repetir isso com o Ronaldo, com o Vampeta, depois com o Jorginho Paulista. E aí até, se a gente for falar de mais recentemente, o Diego Tardelli e ainda os jogadores do Corinthians, o Fagner e o Cássio. Só que, claro que ninguém chegou perto do que o Romário fez. E aí até acho que o Ronaldo um pouquinho. Assim, em termos acho que o Ronaldo também é muito querido lá. Mas eu acho que em termos de bola no campo mesmo, no PSV não chegou perto. Eu acho que ninguém supera, mas eu acho que até pelo Ronaldo ter sido penta depois, é meio que tipo assim, você conheceu ele antes de ser famoso, aí você fica assim, mas ele era meu amigo antes de ser famoso. Eu acho que é meio que isso, entendeu? E aí ele jogou acontece aqui. isso com o Romário também, né? Com os dois, eu acho que, né? Afinal, foi o primeiro time que o Romário jogou na Europa. O Ronaldo Fenômeno também foi antes do penta, então... E aí também vale mencionar o Afonso Alves, que foi artilheiro do Campeonato Holandês na temporada 2006-2007, pelo Heerenveen. Mas aqui no Brasil, ninguém lembra dele, só o torcedor do Atlético Mineiro mesmo, porque ele saiu do Brasil cedo e nunca mais voltou. Esse eu não conhecia, esse cara. Nunca ouvi falar. Nem eu também não. Afonso Alves, eu acho que é o nome de algum jogador português que é conhecido. Foi o que eu pensei, mas aí eu fui procurar e aí não era ele. Eu falei... Ele é brasileiro. Eu sei porque eu fui caçar os dados por edição da artilharia, e aí esse maluco fez, 30 gols. Eu fiquei assim, caralho, fez 30 gols em um ano, já mais tarde, 2006. E aí que eu fui atrás da história dele. Entendi. Mas eu não conheço mais nada. E aí também é interessante falar desse cara, porque é isso que a gente falou. Não tem tanto mais o negócio do quero ficar aqui no Brasil. E aí, não tô nem julgando a decisão dos caras. Quer ir ganhar dinheiro, quer ir morar na Europa, segurança, tranquilidade, o que for que você vai falar. Mas é isso, já ali final dos 90, anos 2000, já começou esse negócio que não voltou mais, e acho que não volta, de eu quero ir embora. O mais rápido possível. E aí, quando eu for, eu vou fazer de tudo pra não voltar. Então, às vezes, você prefere jogar numa liga inferior ou num clube inferior numa liga forte do que vir pro Brasil, onde você podia ser protagonista, de repente. E assim, eu até entendo que, eu acho que alguns anos atrás, vamos dizer assim, nos anos 2010, dava muito pra gente falar que era muito uma evolução. Porque eu acho que o futebol europeu, ele considerava muito físico. Sim. E o Brasil tava bem atrás com relação a isso. Mas eu acho que passou de 2020, assim, a gente... entrou mais no jogo. Então, hoje em dia, eu acho que, o cara sair do Brasil pra ir pra Turquia, pra ir pra Rússia,
Cara, não faz o menor sentido. Vai ficar lá um frio da porra, adaptação difícil, idioma horroroso. Ainda mais a Rússia agora que não tá podendo jogar nada, nenhuma competição internacional. Horrível. É realmente só pelo dinheiro. Aí é melhor. Cara, e assim, também depende do time que tu tá saindo aqui no Brasil, né? Se tu vai sair, tipo, de um time da Série A, eu já acho que não. Mesmo que seja um Mirassol. Mas é meio que o Gerson fez. Entendeu? Eu acho um erro. Eu achei loucura. Eu acho um erro. Também achei. Ainda mais o Gerson, que tem projeção de seleção brasileira. Aí não é convocado. Poderia estar num clube bacana da Europa. Mesmo que fosse pra um time de Portugal aí, ó. Mas, Benfica da vida. Rolava, né? Entendeu? Eu já acho bem melhor. Com certeza. E aí, caso alguém ainda esteja com dúvida sobre como o Romário marcou época em Eindhoven, basta saber que surgiu nas categorias de base no PSV em 2008 um atacante nascido em 89 na cidade holandesa de Haarlem, cujo nome era Romário Sabajo. Ou então, ouvir a canção Já da Ar Is Romário, samba estilizado lançado em compacto simples, até hoje hit da torcida do PSV, para lembrar o maior jogador de sua história. Gente, fazer o holandês inventar samba. Eu achei incrível. Isso aí é só Romário, não tem como. E agora sim, numa década que ficaria marcada pelos altos mais gloriosos e os baixos mais sorrateiros, entra em cena um dos maiores clubes do mundo. Barcelona. O Romário foi pro Barcelona, é isso, gente. E aí ele foi contratado pro Barcelona pra temporada de 93-94 e, como eu disse antes, com um hat-trick em cima do Real Sociedad. O cara é viciado em fazer 3 gols no jogo, esquece. E aí era realmente, né, agora eu acho que a gente chega em outro patamar da carreira do Romário, porque ele realmente estava no auge, assim. Ele chegou no Barcelona, que era totalmente diferenciado por causa do Cruyff, que acabou sendo, né, um grande amigo do Romário. Tinha vencido já 3 La Ligas e uma Champions League. E aí era a primeira Champions da história do Barcelona. Então ele chegou num momento de empolgação e de um jeito que ele também estava num momento muito especial da carreira. Então acho que combinou ali a fome com a vontade de comer, e o Cruyff também, um cara, muito inteligente. Gênio, acho gênio que da bola. Ajudou tudo. Eu acho muito interessante destacar isso aí, porque, pra mim, quando a gente fala sobre o auge da carreira de um jogador, a gente vai botar ali 2, 3 anos no máximo. E na maioria das vezes, acho que uma temporada, né? Qual foi a grande temporada dele? Agora, por exemplo, que o Neymar tá nessa situação, que a gente fala muito, né? Vai ter mais Neymar ou já era, quem sabe ganha o Hexa e fecha com chave de ouro? E aí, se fosse o Neymar, se ele for convocado e o Brasil ganhar o Hexa, pare, amigo, pare, apenas pare. Pelo amor de Deus. Já ali em campo, você já anuncia com a sua faixinha 100% Jesus que acabou, que não tem mais. Porque fecha por cima. E o Romário não, eu acho que desde que ele surge no Vasco, né, que ali a gente ainda coloca como ascensão, mas do PSV até ele voltar pro Vasco, pra mim é o auge absoluto. Ele viveu uma década de auge. E eu acho que pouquíssima gente, os Messi e os Cristiano Ronaldo, que já estão num futebol muito diferente, que são muito aplicados e dedicados de treino, papapá, coisa que ele não era, conseguiram ter uma década de auge também, até mais, né, se a gente for parar pra analisar. Mas, na época, 10 anos no auge, 10 anos vencendo tudo. Ninguém. Não, ninguém. É impossível. Ninguém mais. E assim, eu acho que mesmo depois, né, que ele teve momentos assim que não foram tão favoráveis, ele ainda era muito genial. Craque. Ele não teve... Porque eu acho que outros jogadores acontece isso, né? De ir para um time, já tá forçando uma barra e tal, e aí ser muito... cagada absurda. Ele não aconteceu isso, sabe? Ele voltou pro Brasil, ele tava aqui no Vasco fazendo esforço pra fazer 1000 gols, mas, cara, ele ainda não era, cagada completa. Ele sempre jogou bola. Ele não parou de jogar bola. É muito bizarro, assim, se a gente parar pra pensar nisso. E aí eu acho que a gente até acabou falando, né, aqui, mas, é muito marcante a passagem do Romário no Barcelona, essa amizade dele com o Cruyff, né, era
esse amor doido aí que eles tinham. Acho que mais que isso, o entendimento mesmo de um e outro muito grande. E o Cruyff foi um dos maiores treinadores e o Romário um dos maiores atacantes da história do futebol. Então, assim, é um encontro muito maravilhoso e é muito bom que tenha dado certo. E aí, juntos, eles ganharam, né, a 4ª La Liga consecutiva, com o Romário artilheiro com 30 gols. E aí, só ficou faltando a Champions para gabaritar tudo 100%. E quando você tem um cara como o Romário no time, você tem que saber compreender o cara que você tá treinando. Não tem muito jeito, assim. Você não pode pegar... Tinha o Stoichkov, né, que todo mundo fala que era o atacante do Barcelona, que tava muito bem na época. Como é que vai botar o Romário pra jogar? Você tem que dar um jeito. Você tem que saber organizar esse time e ponto. Não é uma dor de cabeça. É igual teve uma aspa um tempo atrás de alguém que falava que era muito difícil jogar com o Messi no time. Eu acho que foi o Dybala que falou isso, que era muito difícil jogar com o Messi. Porra, se é muito difícil jogar com o Messi, você quer jogar com quem, tá ligado? Entendeu? Eu acho que é isso, você tem que saber lidar. E o Cruyff era gênio da bola, era também um cara muito excêntrico quando era jogador, então ele sabe o que o cara tá fazendo ali. Né? E aí, lógico, por ele ser gênio, o Romário, que se considerava Deus, não ia respeitar muita gente no sentido professoral da coisa. Tinha que ser alguém que era tão gênio quanto ele, pra não botar ele no lugar dele, não pra competir, mas pra falar assim, ó, eu também sou gênio, então peraí, vamos junto, senão não vai dar certo. Vamos entrar no meio termo, pelo menos, né? Então você sabe lidar, é a mesma mão que bate e faz o carinho depois, né? Essa passagem aqui é importante, da Champions. Por que faltou pra gabaritar? O Cruyff, a la Romário, meteu a boca no trombone e falou o seguinte: na noite anterior à final, dia 17 de maio, o técnico do Barcelona, o lendário Johan Cruyff, disse que era impossível que eles perdessem. Era a noite que aquele time, apelidado de Dream Team, o time dos sonhos, se consagraria definitivamente. Porque o Barcelona tinha muito isso de ser aquele ali, o grande Dream Team. Barcelona, o Real Madrid, só na época do Franco, ganhou 5 Champions. Então, assim, ali o Barcelona tinha acabado de ganhar a primeira. O Barcelona não era o Barcelona que a gente conhece hoje. O Barcelona estava... Foi o começo dessa construção, né? Foi. A Champions ali, quer dizer, essas La Ligas e coroação da primeira Champions, eu acho que foi quando começou a consolidar esse outro patamar do Barcelona. E aí o cara chegou e falou isso aí, só que tipo assim, não foi muito zebra, o Milan era um timaço mesmo. E aí é isso, o Milan tinha chego em 3 finais ali. O Cruyff fala assim: nós somos mais competitivos e experientes do que éramos em Wembley na final de 92. O Milan não é nada fora desse mundo. Eles têm o seu jogo baseado na defesa e o nosso é baseado no ataque. E aí, com o Guardiola no meio-campo do Barcelona, Romário no ataque e a zicada monstra do Cruyff na cabeça, eles não conseguiram fazer absolutamente nenhum gol. E aí tomaram aquele sacode gostoso de 4-0 pro Milan, aquele Milan que a gente já falou várias vezes. E, aliás, essa era a segunda de 3 finais consecutivas do Milan do Capello. Ele perdeu para o Olympique de Marselha, ganhou do Barcelona e depois perdeu para o Ajax. Então, assim, não dava para tu meter uma fala dessa nesse momento. Tu tá falando de um time... Um belo time. Entendeu? Né? Assim como você tem um belo time, mas, pô, você não pode tirar os caras pra merda assim. É óbvio que isso aí ia inflar o vestiário. É isso. E é isso, ele quis dar uma de Romário, tipo assim, a gente tem que ganhar e vai ganhar porque a gente é melhor. Se tivesse ganho, estaríamos aqui falando o quanto o Cruyff era Só que foda. O problema dele é que ele não foi o Romário, porque o Romário fala e faz. Ele foi o Renato Gaúcho, que fala e depois é zoado. É isso. O Cruyff foi meio azaradinho na carreira. Merecia uma Copa do Mundo como jogador, não veio, entendeu? Ele foi meio azarado mesmo. E talvez porque eu essa até Champions... acho que esse time do Barcelona, assim... Ganhou uma Champions, foi a primeira, beleza, né? Tipo, arrancou o band-aid. Mas eu acho que foi pouco, considerando esse grande time. Merecia essa outra Champions. Historicamente, né? Não tô falando do jogo porque não assisti. Esse negócio aqui eu comentei, que não era no Carnaval, era no meio do ano, era 17 de maio. Eu não sabia que o Capello, o Fábio Capello, era esse técnico... Era o técnico desse Milan na época, né? Eu achei muito interessante porque o Capello, pra mim, ele era muito jovem. Mas o Capello tem, sei lá, 80 anos hoje. Mas ele tinha uma carinha muito jovem, assim. E eu lembro do Capello, de treinar a Rússia, de treinar a Inglaterra. Até o Real Madrid ali, nos anos 2000, ali, ele deu uma treinada, né? Acho que dos Galácticos ele foi técnico um tempo. Então eu não tinha ideia que ele já era esse técnico vencedor de Champions. Mas eu acho que ele realmente, na carreira de treinador, começou cedo. Porque a gente, nessa época, não estava tão acostumado com um treinador jovem.
Treinador jovem é uma coisa de agora. Nessa época, o treinador era Zagallo, Velho. maluco caquético. Ele, nessa época, devia ter, sei lá, 40 40 e anos. pouquinho. E aí, 40 anos inteiro, ele tava novo. Eu acho que é por isso que te dava essa sensação. Não, e até porque ele jogou, né? Então, quando o cara joga, tipo assim, ele meio que acabou de parar e Felipe já pegou. Luiz, assim, né? Exato. Nem parei de jogar. Tô com carinha de jogador e sendo técnico. E já tá ali. Basicamente é isso. E aí, enfim, agora a gente vai relembrar aqui uma das histórias mais absurdas envolvendo Romário e o Cruyff. Acho que todo mundo já cansou de escutar essa história, né? O Romário, ele chegou pro Cruyff e queria faltar 2 dias de treino para dar uma chegada no Brasil aqui rapidinho. O Cruyff, quando falou isso, até falou, deveria ser carnaval, mas não era carnaval, era no meio do ano. Foi ali, né, logo depois dessa Champions. E aí ele falou, se você fizer 2 gols amanhã, eu te dou 2 dias a mais de descanso que o restante da equipe. O Romário até conta, né, que ele tentou negociar, que ele falou, e se eu fizer 3 gols, tu me dá 5 dias? Porque só de viagem era um dia, né? Exatamente. Aí ele falou, tá bom, beleza, se tu fizer 3 gols, eu te dou 5 dias. E aí, no dia seguinte, ele marcou o segundo gol com 20 minutos de jogo e imediatamente fez um gesto de substituição. E aí ele falou, não, calma, peraí, tem que esperar pelo menos acabar o primeiro tempo. Ele falou, não, meu voo tá saindo em 1 hora. Maluco, completamente. E aí eu acho incrível porque essa aspa tá no site do Romário, como se fosse verdade. Então eu acho que rolou um combinado dos dois. Eu acho que ele conta essa história toda hora, pô. Eu acho muito que é verdade. Não, e o Isso Cruyff é a já cara contou do essa história. Romário. Essa aspa do Cruyff é real. Essa aspa aqui é do Cruyff. A história não é real, mas a aspa é real. Então eu acho que foi muito um combinado dos dois. De tipo assim, vamos dar essa mentira aqui. Ou eles se amavam tanto que aí imaginaram só. Então vamos fazer isso. Vai ter o jogo. Se tu fizer 2 gols, eu te dou mais 3 dias. Falei, se eu fizer 3 gols, eu te dou mais 5 dias. Falei, tá bom. Então é o seguinte, 1 semana, tá fechado. Mas a gente tem que ganhar o jogo. Falei, tá bom. Aí, no primeiro tempo, eu fiz 3 gols. E meti o pé. Saí correndo. Né? Porque eu já tinha comprado a minha passagem pra ir embora. Na confiança de que eu ia fazer 2 gols no mínimo, né? E aí, quando a galera chega no vestiário, eu já tava tomando banho, assim, já tava quase me arrumando, e eu fico assim, olhando pra ele. Ele veio e me chamou pro canto, que porra é essa? Tá tomando banho? Porra, mister, combinado não sai caro. Não, mas não era pra tu sair do primeiro tempo. Não, mas que eu já comprei a passagem, eu tenho que meter o pé, senão eu vou perder o avião. Foi isso que aconteceu. Mas não foi no carnaval, foi numa época do ano aí. Tem elementos que são verdade da história, então teve um jogo que ele de fato fez 2 gols, teve vários jogos que ele de fato ele fez 3 gols, igual é na versão dele. Não há uma sequência de fatos na história que comprova esse momento, entendeu? Gente, que desilusão. É uma grande desilusão. Porque é tão legal essa história. A gente pode só fingir que aconteceu e... que é o que a gente faz. Ignora a checagem, né? Finge que aconteceu e é o tipo de desinformação que não faz. É do bem. É do bem, Desinformação do bem. Não atrapalha ninguém. Faz todo sentido na carreira do Romário. Segue a vida e vamos embora. E aí a gente chega aqui, né, mais ou menos ali na preparação da Copa de 94. O Brasil tinha uma boa seleção, mas mesmo assim não tinha um apoio popular tão grande. Isso por quê? Porque em 92 o Romário ele parou de ser convocado. O que aconteceu? Ele foi para uma convocação, né, para um amistoso no começo do ano de 92, e aí deram para ele o colete de reserva. E aí ele falou uma caralho, parada, né? Se fosse para me chamar pra me deixar no banco, era melhor eu nem ter vindo. Exatamente. E assim, ele tem um ponto. Eu acho que tem que ter humildade de ficar no banco. Acho. Mas ele tem um ponto que é um ponto importante, que ele falou assim, pra mim, a seleção não importava. Era eu e mais 10. Porque o melhor tem que jogar. Ele não tá errado. Mas ele tá errado? Não, tá errado. E aí foi isso. Ele ficou muito puto, porque ele ia ser reserva. E aí ele não só demonstrou que tava puto para a comissão técnica, como deu entrevistas falando sobre isso. E aí é óbvio que a comissão técnica ficou muito bolada, né? Ninguém quis aceitar isso. E aí simplesmente o Romário parou de ser convocado. E aí ele ficou mais de um ano sem jogar na seleção. Só que o que acontece? Essa Copa do Mundo, ela foi, assim, muito histórica, né? O time tinha lá o Parreira e o Zagallo, né? Tinha essa dupla aí de técnicos que era uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo
acho que ajudou a população a ter um pouco mais de fé nesse time. Mas assim, tinha ali Tafarel, Dunga, Romário e Bebeto. Era uma seleção boa, mas que realmente não tinha esse apoio popular. E aí só começou a mudar essa visão, né, nas eliminatórias. O Brasil estava numa situação terrível, assim, a gente ia jogar contra o Uruguai e aí precisava ganhar para não ir para a repescagem. E aí, e o Romário não estava sendo convocado. Brasil, Uruguai e Bolívia ali em cima, né, nas eliminatórias. E aí, o Romário, estava fora. Mas aí eu acho que tanto o Parreira e o Zagallo sentiram a pressão daquela coisa que a gente falou antes. Tipo, foda-se, ele tá fazendo merda, mas se não convocar e a gente perder, todo mundo vai falar, tinha que ter convocado. E a pressão popular realmente estava muito grande, porque era essa época que a gente acabou de falar aqui, que o Romário estava no auge da carreira, não tinha como, era absurdo. Aí eles resolveram chamar ele para esse último amistoso. E o Romário, obviamente, que a gente sabe como é que é, tava com sangue nos olhos. E aí ele voltou para a seleção assim, daquele jeito, né? Tipo, agora a gente vai ter que ir pra Copa, sabe? Abre aspas para o pai dele falando dessa partida contra o Uruguai. Na Copa de 1950, eu estava fardado no exército naquela ocasião. Vi o Brasil perder para o Uruguai e pedi a Deus para eu ficar vivo até ver outro Brasil e Uruguai para o Brasil ganhar. Quando isso aconteceu, foi com 2 gols do meu filho. Tem gente que fala que essa foi a partida mais lendária da história da carreira do Romário. Não necessariamente porque ele fez mais gols, porque só fez 2, não necessariamente porque ele jogou melhor, porque eu boto fé que ele tenha jogado melhor que nesse dia em várias outras oportunidades, que fica até difícil comparar, é muito base de achismo, mas é a aura, a mística dele estar muito tempo longe da seleção, dele chamar toda a responsabilidade ao longo desse ano inteiro, e aí quando cair no colo dele, ele ir lá meter 2 gols e classificar o Brasil pra Copa, falando, eu sou o cara. É isso. E eu acho que também a história do jogo foi uma história que contribuiu para isso, porque o Brasil amassou o Uruguai, foram 32 finalizações do Brasil no jogo. Absurdo. Só que, querendo ou não, o Brasil demorou um pouco para fazer o primeiro gol. Então, no começo, estava muito aquela sensação de, caraca, tudo acontece e a bola não entra. Tensão, teve até né? um lance que, tipo, o Romário dá uma driblada ali, só que ele perde um pouco o timing da bola, a bola já tá indo um pouco pra linha de fundo, aí ele vai dar só um toquezinho, e aí vai de cobertura no goleiro, só que bate na trave. Nossa. Cara, é tipo assim, absurdo. E nessa hora tava 0-0 ainda. Então, assim... requintes de crueldade nessa partida. Aí o Romário, nessa hora, tá como? Puta que pariu, essa bola não vai entrar, eu tenho que fazer meu nome aqui, entendeu? E era interessante o sistema de disputa da eliminatória, porque é isso, eu acho que eram divididos em 2 grupos, né? E aí o Brasil tava com a Bolívia e com o Uruguai ali brigando nessa parte. Então tinha esse... Era diferente de hoje, porque hoje você tá no modo impossível não se classificar pra Copa, ainda mais com entrando 90 seleções, entendeu? Não tem como não ir. Sabe, o Brasil fazendo uma eliminatórias nojenta do jeito que fez, ficou em quinto empatadinho com todo mundo. Podia ter ficado em segundo tranquilamente. Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Brasil! Romário número 11! Enlouquece o Maracanã! Pra você curtir de outro lado, o Romário, num contrapé de Siboldi, ergue o braço, sai pro abraço, Brasil na frente, Romário é o nome dele. Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! Brasil! Romário de novo! 2 para o Brasil! Romário! 2-0 Brasil! Restando 7 minutos para o Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos! O telespectador deve ter visto a inteligência do Romário, impressionante. Ele ia dar o drible, chamado drible da vaca. Quando ele percebeu
que o goleiro Gibaldi ia no corpo dele, ele deu um drible de corpo no goleiro e veio pelo mesmo lado da bola, matou o goleiro. Que beleza de jogada. Essas eliminatórias, o Brasil tava ali, como era dividido em 2 grupos, sobrou Brasil, Uruguai e Bolívia ali com 10 pontos para classificar. E na época a vitória valia 2. Então realmente a parada tava embolada. A Bolívia só dependia dela, porque tava no jogo avulso. E de Brasil e Uruguai, o Brasil jogava pelo empate. Então não era um jogo tão dramático quanto se precisasse da vitória. O Uruguai ia fechar 100% se estivesse com a vantagem. Com certeza. Mas era um lance que não podia descuidar, porque quem ganhasse classificava. Isso era fato. Então eu acho que o jogo tinha um clima de tensão pela fase do Brasil, pela ausência do Romário e a volta, então a expectativa muito grande de que ele ia ser o cara. Ele também falou que ia ser o cara, então ninguém tirou essa expectativa do cu. Foi ele que botou na cabeça das pessoas. E é isso, jogaço Brasil e Uruguai, como sempre, né? Sim. Na época a gente tem que pensar também que hoje, 1950, parece muito distante, ainda mais pra nossa geração que viveu o 7-1. Mas na época, o 1950 não era tanto tempo assim. O próprio pai do Romário comentou que ele tinha ali esse trauma. Então, que Brasil e Uruguai pra ele era um jogo, que dava um medo, que tinha uma coisa de a gente tem que ganhar e tal. E aí ganhou, deu tudo certo num jogo absurdo, antológico para a história da seleção brasileira. E fomos para os Estragos Unidos. E fomos para os Estados Unidos. E assim, e nos Estados Unidos, a gente já sabe que não teve para ninguém, né? O Romário foi realmente o grande nome. Já começou fazendo o primeiro gol contra a Rússia, né? E aí foi de novo contra Camarões e no empate com a Suécia. Então entra ali naquilo que você falou. Quando a gente analisa a carreira de um jogador e não de um clube, a gente vê que ele fazendo gol a cada jogo, mesmo que o Brasil não tivesse ganhado, mostra como que ele era importante para toda a trajetória. E aí, nas oitavas de final, esse jogo é muito maneiro, né? Porque a gente estava jogando contra os Estados Unidos, na casa dos Estados Unidos, no 4 de julho, que é tipo a data para isso. Então, assim, eu amo essa vitória do Brasil. Porra, eu amo muito. E decolonial totalmente. Não, mas surreal, assim. E eu amo porque o Romário jogou muito nesse jogo também, assim. É óbvio, né? Teve muitos momentos na Copa, mas especificamente esse jogo contra os Estados Unidos, eu acho que foi até uma virada ali dentro da própria competição, que o Brasil ganhou esse jogo e aí, cara, o caminho ficou uma coisa assim, tipo, agora vamos, sabe? Eu acho que foi uma parada que também deu uma empolgada na equipe mesmo para seguir em frente. E aí o Romário não fez gol, né? Apesar dele ter jogado muito nesse jogo, ele não fez gol, mas ele deu o passe pro Bebeto, que foi quem fez o 1-0 da vitória. Vitória ali magra, mas foi isso. E aí, inclusive, que entra muito jogo na conta do que eu tinha falado da assistência, né? Exatamente, então é isso, se for olhar exatamente. só scout, ele não jogou nada, mas você vendo o jogo, você sabe que ele jogou pro caralho. Exatamente. E esse jogo também é muito maneiro porque é o jogo responsável por aquela cena maravilhosa do Bebeto e do Romário, né? Que o Bebeto dá um beijinho na testa do Romário. Aquela... Vamos selar esse amor aqui dessa dupla que, porra, é uma dupla de sucesso. Eu amo. E virou realmente uma imagem bem icônica da Copa. Uma das duplas mais históricas do futebol, assim, sem sombra de dúvidas, que todo mundo lembra. Talvez você nem ache que foi a maior, você nem viu jogar, mas é o que vem na mente primeiro, Bebeto e Romário, de tanto que cravou. E olha que a gente ainda teve depois o Penta, então assim, ficou realmente muito marcado na nossa história. Eu acho que essa Copa esse campeonato, né, que o Brasil ganhou é um campeonato muito querido por todo mundo que assistiu. É um campeonato que a galera gosta de falar, foi a melhor. O Penta, eu acho que não tem toda essa magia pra quem viu 94. Com certeza. Já era uma parada muito mais resultadista, né? A gente precisa lá e precisa ganhar. Nas quartas, contra a Holanda, de novo ele fez o primeiro gol, abriu em um jogo duríssimo que ficou em 3-2 pro Brasil. E na semi contra a Suécia, de novo, foi o Romário que decidiu de cabeça, pasmem, com 1,67 de altura, e colocou a gente na finalíssima. E aí, esquece, né? Nesse momento, o Romário já era o salvador da pátria, porque ele não estava sendo convocado, ele foi convocado, o Brasil foi e classificou para a Copa. Aí chegou na Copa do Mundo, ele fazendo gol toda hora, quando não fez gol, deu assistência. E aí, chegou na final, era isso, né? Ele já tinha, antes da Copa começar, falado que a gente ia ser campeão. E, como eu disse, ninguém estava acreditando nisso, então foi assim, Romário é maluco, a gente não vai ser campeão, mas agora a gente
já estava, né, em uma outra situação com essa seleção desacreditada. Agora todo mundo já estava acreditando, já era um momento que, tipo assim, agora vamos ganhar. Romário volta a criar polêmica. Desta vez, ele assume toda a responsabilidade sobre qualquer insucesso da seleção brasileira na Copa dos Estados Unidos. O atacante foi o último dos 22 jogadores a se apresentar ao técnico Parreira. E a chegada de Romário à concentração em Teresópolis foi digna das grandes estrelas internacionais. Madonna, Michael Jackson ou Romário? Tanto faz, qualquer um dos três chegaria sim à Granja Comari, como um superstar e sem entrevistas, claro. Amanhece e a seleção treina. Romário não, é poupado para se recuperar do cansaço da viagem. A entrevista coletiva é disparada a mais concorrida desde que a seleção se reuniu. Tô me sentindo um cara importante. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido, Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado para isso. Tem uma passagem que eu acho que vale contar aqui antes de você entrar na finalíssima, que é Tempo de Heróis aqui. É um conteúdo do Jornal do Brasil, de 1994, 19 de junho de 94. Acho que depois de tanta coisa ruim e triste que aconteceu esse ano, as perdas do Denner, que foi um jogador, né, que ele estava se transferindo da Portuguesa, acho que pro Vasco, ele sofreu um acidente na estrada e morreu. E do Ayrton Senna, que era o maior ídolo nacional até então. Essas matanças que acontecem, fome, essas coisas, o Brasil merece a Copa. Eu posso colocar a Copa do Mundo para o brasileiro como se fosse um prato de comida. Se a gente ganhar essa Copa, estará dando um prato de comida para esse povo que está com fome. Essa entrevista do Romário para o Jornal do Brasil, ou seja, criou-se todo esse clima que não era só de arrogância e soberba, né? Era muito de tipo, cara, a gente tá precisando muito dessa alegria, sabe? Com certeza, era um momento de carência nacional, assim. Total. Tudo era difícil. A gente também tinha acabado de vir da ditadura, né? Então isso também eu acho que era uma coisa... Exatamente, eu acho que também é uma coisa que contribuiu, porque era um momento que a gente começava... A gente já tinha tido aquele otimismo, mas eu acho que a gente já estava de novo num momento meio, não sei. Então também era importante nesse sentido. Economicamente, o Brasil estava todo fodido. Exatamente. Tinha acabado de rolar o congelamento das contas lá do Collor, e aí o Plano Real tinha acabado de entrar em ação, então ainda tinha muito esse medo de será que ia resolver, porque, sei lá, há anos não resolvia nada na economia. A gente teve um pico de otimismo pós-ditadura, e aí agora a gente já estava com esse problema econômico, e aí a gente já estava pessimista de novo. Então, era um somatório de muitas coisas que faziam a gente estar numa carência mesmo de nacionalismo, assim, né? Todo mundo meio... Acho que talvez o pessimismo para a Copa também tenha a ver com isso, né? Às vezes não é só uma falta de confiança na própria seleção, que quando a gente olha no papel, não era uma seleção tão ruim assim, para ter esse pessimismo. Eu não acho que, né? Acho que tudo tá ali, uma coisa atrelada à outra. Mas é isso, o futebol e a política aqui no Brasil andam muito lado a lado. Então é uma coisa de sensação mesmo. Tá no embalo, vambora. Não tá no embalo, tamo fudido, já era. Que é um cenário diferente em 2002. Em 2002 a gente tava entrando o Lula, independente de gostar ou não do Lula, ele era um cara revolucionário ali na função. Trazia o otimismo. Exato, então era um outro gás, um outro ânimo, né? Exatamente. Acho que talvez isso também faça a Copa de 94 ser tão especial para todo mundo que viveu, né? E como é que foi essa final? E assim, só antes da gente entrar na final, né? Também é importante a gente falar que essa Copa era uma Copa muito considerada de alto nível com relação a todas as seleções. Além de ter o Roberto Baggio, né? Que era incrível, que a gente também vai falar dele na final, mas tinha o Maradona na Argentina, na Holanda mesmo tinha o Bergkamp, que a gente também já falou aqui antes. Então era uma Copa que tinha vários jogadores memoráveis. Era a Colômbia, Valderrama jogando muito na Colômbia. Realmente várias seleções dessas, entre aspas, de menor expressão. O Roger Milá, se eu não me engano, jogou também em 94. Então, foi uma Copa muito assim, que todo mundo tava muito na bala, assim, meio que a sensação que a gente teve com o Marrocos em 2022, era a sensação que tava rolando para várias outras seleções que ninguém esperava nada nessa época, né? Com certeza. E aí, enfim, foi isso. Fomos para essa final, né, já com um ânimo totalmente diferente do que a gente tinha antes do começo da Copa.
o sentimento mudou completamente. A promessa do Romário estava muito próxima de se concretizar mais uma vez, só que era um passo muito difícil, porque quem a gente tinha pela frente era justamente a Itália, que além do Baggio também tinha Maldini, Baresi, então era uma Itália também especial e que tinha tudo a ver com tudo que a gente já falou aqui antes, do Milan, que era um timaço. Então, assim, a Itália acompanhava, né, esse timaço. E aí é isso, chegamos lá, vamos pra cima. E aí, final contra a Itália, em Pasadena, não precisa nem falar. Quem tá ouvindo aqui, com certeza lembra, porque, entre muitas aspas, né, porque eu mesma não era nascida, mas assim, todo mundo lembra que esse jogo da final foi muito tenso, né, um jogo sem gols, tanto no jogo normal quanto na prorrogação. E aí, bem chato. Um Só calor que, assim, absurdo. Estados tem que jogar a Unidos, prorrogação. no verão, meio do ano, todo mundo já desgastado, querendo morrer, né? E é isso, fomos para pênaltis. E aí, nos pênaltis, o Romário, obviamente, fez o dele, que não tem jeito, no momento Segundo de pressão, pênalti. ele não é ele que vai falhar. E o Taffarel também defendeu uma cobrança. Então, assim, o Brasil já estava à frente. E aí foi o Baggio para a cobrança, era aquela coisa. Se perder, acabou. E aí ele, incrivelmente, isolou. Mandou muito. na lua. Eu queria muito ter a sensação de ver essa bola no estádio. Porque, assim, voou muito. Foi voou uma mesmo. viagem essa cobrança. Eu tenho até um pouco de pena, porque ele poderia ter perdido, mas, sabe, batido na trave. Porque aquela bola isolada foi Ou o muito Taffarel ter surreal. pego, né? Que aí pelo menos consagra o goleiro. Quando vai de pra fato. fora, assim, só tem a queda do anti-herói, né? Do Baggio. Se o Taffarel pega, era o herói e o Taffarel, pronto. Dá uma diminuída no Exatamente. prejuízo, né? E assim, o Baggio também estava fazendo uma Copa do Mundo incrível. Tava. Então, com certeza, se a Itália tivesse sido campeã, ele que teria sido o melhor da Copa e ele que teria sido o melhor do mundo. Mas, como o Brasil ganhou, a gente sabe, né, que no ano de Copa, quem joga bem na Copa, isso tem muito peso pro título de melhor jogador do mundo. Então, assim, faz toda a diferença. E aí, como o Brasil que ganhou, né, e o Baggio, infelizmente, teve essa tristeza aí pra nossa felicidade, o Romário que foi eleito o melhor da Copa, e aí logo depois também o melhor do mundo pela FIFA. E aí, cara, agora, a partir daí não tem mais nenhuma dúvida, o Romário conseguiu, assim, conquistar tudo que ele poderia conquistar. E ele também foi, assim, o grande símbolo do Tetra, né? Ele chamou a responsabilidade antes da Copa começar e os jogadores, inclusive, depois, né? A gente viu algumas polêmicas, assim, dos jogadores reclamando que muitas vezes a imprensa fala: o Romário levou a seleção nas costas. Tudo bem, pode não ter levado nas costas, tinha o Bebeto, enfim. Mas, cara, ele foi o cara. Não Ele tem foi jeito. o cara. Pra mim é isso que resume. É inclusive o nome da série, né, no HBO Max dele, Romário, o cara. Então, assim, é uma alcunha que todo mundo respeita, que é dele. Ele bradou, ele conquistou, fez por merecer e todo mundo assina embaixo. Exatamente. Momento de angústia. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Vai partir, vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Queria trazer uma curiosidade também dessa final, que estava na comissão técnica da Itália um menino chamado Carlo Ancelotti. Olha aí. Não muito tempo aposentado, que hoje é treinador da seleção brasileira. Ou seja, já começou a gostar do Brasil aí. Exato, já começou a relação ali, né? E ele pode trazer o Hexa novamente nos Estados Unidos, né? Quem então, sabe, assim, né? Eu voto que o Brasil deve estar pelo menos nessa final. E aí depois a gente vê o que vai acontecer, mas merecia estar pelo menos na final. Esse otimismo, mas... Não é otimismo, eu só voto. Você vê que foi uma é eleitoral a parada, não tem nada de otimismo, não tem sentimento na coisa. Entendi. E aí, né, aquela coisa, o Romário já tinha feito tudo que ele sentia que tinha para fazer, né? Já tinha ganhado o melhor do mundo, ele já tinha se realizado muito, tanto no campo do próprio futebol quanto no campo pessoal, só que a gente falou inúmeras vezes, ele tinha muita saudade de casa. Então, assim, tendo realizado tudo que dava para realizar, ele falou: agora eu tô preparado para voltar pro Brasil.
E aí é óbvio que o Brasil não ia ter nenhum problema quanto a isso, né? Ele tinha aqui muitas opções. E aí foi por isso que ele saiu da Europa, né? Assim, muito no auge da carreira, foi um momento no mais absoluto auge, né? Exatamente, tinha acabado de ganhar a bola de ouro, o Tetra, e aí foi isso, preparado para voltar para o Rio de Janeiro. Abre aspas pro Romário. Só troquei o Barcelona pelo Flamengo para ser mais feliz. Saí do maior time do mundo para jogar no maior da América.